Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, tem uma história hoje para contar, um diagrama para contar que vai marcar a maioria de vocês, tá bom? É realmente um diagrama aqui inesquecível, né? É a primeira vez que eu vi, me marcou assim, eu bato o olho hoje nessa posição, eu já sei que é esse diagrama. E quero agradecer aqui o meu amigo Antonino Camelier, que foi quem me fez relembrar desse diagrama. Ele me mandou esses dias, mandou num grupo lá no WhatsApp, e eu falei, nossa senhora, esse diagrama me marcou, né? Então me trouxe uma memória muito boa de quando eu fiquei tentando resolver esse problema, e aí eu resolvi trazer isso para vocês, tá bom? Mas eu vou contar a história também desse problema. É uma composição do holandês, deixa eu pegar o nome dele aqui. Aqui é uma composição aqui do Gilles van Breckelen, tá bom? Tá aqui o rosto dele, aí a composição dele. Eu quero, tô usando aqui, eu vou postar para vocês um link de uma matéria do chessbase.com, tá? Foi a matéria pela qual me baseei para fazer o vídeo de hoje, que conta um pouco da história desse diagrama e não só pura e simplesmente o diagrama, tá bom, pessoal? E aqui, falando um pouco desse, tem uma história muito legal aqui que aconteceu nesse torneio aqui, ó, vou mostrar para vocês o torneio de Bruxelas de 1987. Olha quem estava participando desse torneio. Ljubomir Ljubojević, ele ficou na primeira colocação, empatado com Kasparov. Olha a galera que estava jogando isso daí. O Anatoly Karpov, Jan Timman, Vitor Korchnoi, Mikhail Tal, o Bent Larsen, Van der Wiel, Eugênio Torre, tá? O Luke Vintage, Nigel Short e o Richard Melders. Só jogador brabo, né? Só jogador brabo aí, principalmente aqui do Eugênio Torre para cima, né? São nomes mais conhecidos. O Nigel Short também é bem conhecido aqui, mas não ficou numa boa colocação, né? No torneio. Mas assim, só fera, né? E aconteceu que esse problema foi apresentado nesse torneio, né? O problema aqui do Breckelen. Então, enfim, a turma se deparou com esse problema e todos os grandes mestres começaram a analisar essa turma toda aqui. Kasparov, Karpov, Jan Timman, o Bent Larsen, todo mundo tá olhando ali e debatendo. Aqui a gente tem umas fotos interessantes do torneio. Essa foto aqui a gente tem o Kasparov, né, o Karpov, dá pra ver aqui o Mikhail Tal, enfim, uma foto bem legal aí. Eles estavam analisando uma partida deles e tudo mais. O Mikhail Tal com a sua pipoca aí, comendo uma pipoca aí, né, assistindo aí a análise. Aqui a gente tem o Tony Miles checando aqui a database revolucionária de 1987 lá do Fritz e tal. Nem era Fritz, acho, nessa época, eu não sei o nome. Começou a ter base de dados já nessa época, revolucionou. Nossa, você podia olhar lá o que o outro jogou, buscar pelo nome, buscar de uma forma fácil e tal. Foi inclusive como começou aí o Chessbase e tudo mais, né? Aqui uma foto também, olha lá, do Mago de Riga aí no torneio, sempre com a sua pipoca, né? Não tem jeito, Mikhail Tal, gostava mesmo do seu cigarrinho e tudo mais, né? E aí a gente tem aí, então, o Mikhail Tal adorava, depois das partidas, que ele entrava lá na salinha e ia jogar lá, colocar as partidas na base de dados lá. Era um computador com 1 MB de RAM, pessoal, era muito forte, um Atari ST, 1 MB de RAM, revolucionário, com um HD ali, um disco de memória de 720 KB. Era muito poderoso. Incrível, né, pessoal? Um computador, aqui esse computador, olha só, ele tem 1 MB de RAM e 720 KB de HD. Incrível, né? Como as coisas vão mudando rapidamente. Mas enfim, vamos voltar então para o problema. E a história aqui conta o seguinte: vários grandes mestres se juntaram aqui nessa posição e realmente não conseguem. Eu estou inclusive com o Stockfish ligado aqui. Já vai fazer uns 15 minutos que eu deixei ele ligado já há bastante tempo para ver se ele encontrava essa solução. O Stockfish simplesmente não encontra, tá? Simplesmente não está encontrando. Eu estou deixando aqui já faz 15, 20 minutos. O Stockfish já está na profundidade 36 aqui, não encontrou. Eu deixei também na redes neurais, não encontrou. Talvez se deixar mais tempo, não sei. Não encontra a solução. E os grandes mestres, claro, também não estavam encontrando. Kasparov, Karpov, ninguém conseguindo encontrar a solução. A história conta que o Mikhail Tal apareceu por lá, ficou uns 10 minutos olhando para o problema e não conseguiu resolver também. Aí ele resolveu dar uma volta, foi passear no parque. Foi dar uma volta, passeou no parque e aí ele voltou com a solução, né? Eles contam que quando ele voltou do parque, ele na caminhada dele, então, ele encontrou a solução e voltou e mostrou para a galera lá no tabuleiro. O Mago de Riga é sensacional, né? Mais uma história incrível aí do Mago de Riga.
muito à frente realmente dos outros jogadores, né? O entendimento de xadrez é muito acima, muito à frente, né? Mas aqui realmente, qual que é a dificuldade aqui? Agora vamos olhar para esse desafio. Primeiro o aviso que eu dou. Se você gosta de desafios de xadrez, talvez você não queira continuar vendo esse vídeo, né? Talvez você queira anotar essa posição aí, tira uma foto, qualquer coisa, e deixa na sua casa, tenta aí durante alguns meses, né, solucionar esse problema. E aí, acho que isso pode ser legal, né? E aí, enfim, para quem gosta de problema, vale a pena deixar ali montado, tentar 1, 2, 3 meses. Aí, se você não encontrar a solução, não adianta pôr no Stockfish, não vai te dar a solução. Aí você volta então para esse vídeo e assiste o resto, tá bom? Para não estragar aí o prazer de quem quer. Eu de fato fiquei aí realmente alguns meses tentando resolver esse problema. E só consegui mesmo com a ajuda de computador, depois que eu fui tentando alguns lances, testando algumas ideias, e com o computador junto eu não consegui resolver sozinho, né? Mas vale a pena tentar, tá bom? Agora, se você ou só está querendo assistir mesmo, ou já passou aí esses 3 meses, vamos lá para a solução então. Bom, aqui, qual que é o ponto todo, né? As brancas estão com o peão prestes a ser promovido, as pretas também têm alguns peões aqui prestes a avançarem e desviar aqui para poder promover. E aqui as brancas não podem promover imediatamente aqui para a dama por conta de cavalo F7 cheque, né? O rei vai sair, o cavalo vai capturar essa dama e as pretas estão melhores, as brancas não têm nada para comemorar num final como esse, né? Então a solução não pode ser por aí, então a gente tem que pensar aqui em alguma outra coisa. E o primeiro lance da solução aqui, eu vou tentar lembrar, tá, pessoal, porque eu nem anotei aqui. Mas está fresquinho porque eu acabei de ver agora há pouco. Então o primeiro lance aqui é cavalo em F6 cheque. Qual que é a ideia, né? Bom, aqui se jogar rei em H8, o peão está promovendo com cheque, não dá tempo de jogar cavalo em F7. Então outro lance que a gente poderia pensar, G7 ou G6. O problema de rei em G6 seria o bonito lance aqui, bispo H5 cheque, tá bom? E aí se o rei captura o cavalo, o peão promove para a dama com cheque, né? E se o rei não capturar o cavalo, se o rei vier para G7, por exemplo, simplesmente o peão promove para a dama e agora cavalo F7 não funciona mais, porque o bispo está capturando aí o cavalo e aqui as brancas teriam um final ganho, tá? Então cavalo F6 aqui cheque, o primeiro lance, a gente já viu que rei H8 não funciona, a gente já viu que rei G6 tá levando o bispo H5 não funciona, então rei G7 é a tentativa aqui das negras. E agora vem o lance cavalo H5 cheque. Agora vamos olhar algumas possibilidades, né? Se o rei vier para F7, aqui simplesmente o peão promove, já que não tem mais cavalo F7, né? Então não dá para o rei vir para F7, que ele tira a casa do cavalo, o peão promove simplesmente e as brancas estão ganhas. Se o rei vier para qualquer uma das casas aqui em cima, o peão promove com cheque, né? Então realmente só sobrou aqui G6 ou H7, né? O problema de rei H7 é que estaria vindo aqui bispo C2 cheque, né? Aí o rei teria que realmente não tem essas duas casas, teria que subir e o peão estaria promovendo aqui para dama, né? Então não dá para jogar também rei H7, portanto a sequência segue aqui com o rei G6. E o que jogar nessa posição, né? Aqui o Stockfish, eu tô com ele ligado aqui, ele continua não achando a solução. É simplesmente inacreditável a solução desse desafio. E a continuação agora é bispo C2 cheque, né? Mais uma vez, agora o rei não tem para onde ir, né? Essas casas aqui escuras não estão disponíveis, a casa de H7 não está disponível e na casa de F7 simplesmente mais uma vez o peão promoveria para a dama, já que o cavalo não poderia dar o duplo. Então a sequência aqui segue com o rei por H5 e somente nessa posição aqui o Stockfish já começa a encontrar aqui a solução aqui para o problema, né? E aqui então, qual que é o ponto todo? Agora as brancas promovem aqui para a dama, olha que loucura essa solução, as brancas promovem aqui para a dama, estão levando agora cavalo aqui em F7 duplo, né? A dama será capturada, agora rei E6 atacando o cavalo por D8 cheque, e aqui rei F5, olha que beleza de problema. Qual que é o ponto todo? As brancas estão ameaçando bispo D1 checkmate. O rei chegou em F5, ele está tirando as casas de fuga aqui do rei adversário e o peão está tirando a casa de fuga do rei e também o próprio peão. Então aqui bispo D1 seria uma sequência de checkmate, né? Então essa é a grande ameaça agora das brancas. Como evitar isso? A única forma de evitar é jogar aqui o lance E2, né? Evitando agora
bispo D1. E aí, além de tudo, as pretas estão agora ameaçando promover aqui o peão para dama, né? O que será que as brancas podem fazer aqui? E aqui as brancas então continuam com o lance bispo E4, renovando agora a ameaça de bispo F3, checkmate. As pretas, notem que as pretas não tem cheque, nenhum cavalo aqui consegue dar cheque, nem o bispo, nem nada. Promover o peão para dama não adianta, bispo F3 entrega checkmate na hora. E as pretas têm que evitar bispo em F3. Qual a única maneira de evitar aqui? É o lance E1 promovendo para cavalo. E agora então as brancas não podem dar o checkmate aqui com o bispo em F3. As brancas seguem então com uma outra ideia. Seguem com o lance bispo D5. E qual que é o ponto todo? Agora o cavalo aqui tá tomado, né? Esse cavalo aqui tá dominado. E a ameaça aqui das brancas são duas, né? Se o cavalo sair daí, tá vindo o bispo em F7, checkmate. E também o bispo tá ameaçando vir para C4 e para E2 com checkmate. As pretas vão ter que tentar evitar isso. As pretas seguem aqui com C2 agora, tentando promover aqui o peão para dama. A partir daqui a análise, né, poderia seguir o problema, né? A solução do problema segue aqui com bispo C4 e agora existe a ameaça de bispo em E2 checkmate, né? Então não adianta agora as pretas promoverem o peão para dama, porque simplesmente bispo em E2 vai para uma sequência de checkmate. Cavalo F3, bispo por F3 mate. As pretas continuam não tendo cheque aqui, nenhum cavalo pode sair dando cheque. Então a única saída das negras aqui é promover agora o peão para cavalo, impedindo aqui o lance bispo E2, checkmate. Olha que posição incrível, as pretas estão com 4 cavalos aqui no tabuleiro. Mas as brancas não desistem aqui, então existe um outro plano. Aqui agora o lance jogado é bispo B5, ameaçando sequência de checkmate com bispo E8, seguido de bispo por F7. As pretas têm que evitar isso. E aqui seguem então com o lance cavalo C7, né? Cavalo C7, então impedindo aqui o lance bispo em E8, que seria com sequência de checkmate. Mas agora as brancas seguem com bispo em A4, ameaçando bispo D1, checkmate. E não tem mais como evitar, né? Aqui qualquer outro lance, se jogar por exemplo o cavalo F3, tá vindo o bispo D1 de qualquer maneira, né? Aqui ameaçando capturar o cavalo. A única coisa que dá para fazer é postergar, jogar aqui com o cavalo E2, simplesmente bispo por E2 e não a defesa contra bispo por F3 mate. Os cavalos não conseguem dar cheque, né? E aqui realmente não tem como fazer nada. Nada pode evitar aí bispo por F3 checkmate. É ou não é um problema sensacional aqui? O Stockfish não resolve esse problema, né? Não adianta, você pode colocar... Agora que eu fiz, o Stockfish acha imediatamente aqui o lance. Mas foi legal ter deixado de propósito sem ter feito a solução. Foi de propósito que eu não tinha feito aqui os lances ainda, para mostrar para vocês que o Stockfish não acha a solução. Depois que você faz, ele agora já acha na hora, né? Sensacional, um problema aí que os grandes mestres não resolvem, o Stockfish não resolve, mas o Mikhail Tal resolveu num passeio no parque, sem tabuleiro, sem peça, sem nada, só com a sua pipoquinha, né? Beleza, pessoal? Se você gostou aí desse vídeo, deixa o seu like. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal, tá bom? Ativa o sininho aí para você ser notificado a cada vídeo novo. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez, de xadrez.